Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é JP Fish e bem-vindo ao canal Piscicultura Descomplicada. O tema da nossa live de hoje, a nossa aula é Meu peixe está com pontos brancos, o que eu faço? Aqueles pontinhos brancos que aparecem ali no peixe e a pessoa fica sem saber o que é que está acontecendo, ou acha que não é nada, né? E como é que eu faço para resolver? Então, eu vou lhe mostrar o caminho para que você possa identificar a questão desses pontos brancos e o que é que precisa você fazer qual caminho você precisa tomar, quais precauções e o que você precisa fazer para resolver essa situação. Mas, antes de tudo, eu queria pedir que você se inscrevesse no canal, que ativasse o sininho, né, deixasse seu like, deixasse seu comentário, que é muito importante para nós, que faz nosso canal crescer e faz a gente trazer mais conteúdos para você. Certo, pessoal? Então, vamos nessa lá. O que são os pontos brancos que aparecem nos nossos peixes, né? Esses pontos brancos, ele é comumente visto na nossa criação de peixes, né? Tanto na questão de criação de peixe em caixa d'água, quanto criação de peixe em aquário. Também pode ocorrer dessa forma. O nosso foco aqui, a gente vai focar, obviamente, na criação de peixe em caixa d'água, né, mas também esse conteúdo serve também para o pessoal que cria também em aquário, certo? Então, o que é os pontos brancos? O que é esse famoso ponto branco que a gente vê aparecendo no peixe, né, nas nadadeiras, no corpo, nos olhos, cobrindo todo o corpo do peixe? Pessoal, essa doença, esses pontos brancos são chamados de íctio, doença dos pontos brancos. Ela é uma doença, pessoal, ela é uma doença parasitária, né? Ela é uma doença parasitária. Então, é uma doença causada por um protozoário ciliado chamado Ictophytrus, que tem como principal sintomas o aparecimento dos pontos brancos, né? E a gente tem que entender o que é, né, o íctio, o que é essa doença, o que é esse parasita, esse parasita não, esse protozoário. É uma doença parasitária, mas é causada por esse protozoário ciliar chamado Ictophytrius, né? E aí, abreviando, né, a gente chama de íctio, né? E os sintomas são os pontos brancos, pessoal. Então, passando desse princípio que a gente já sabe que é um protozoário, então a gente tem que entender o que não é íctio, porque há muita confusão, né, em relação a isso. O que é íctio? Dentro do nosso sistema de caixa d'água, dentro da nossa criação de peixe. O que não é íctio? Eu já vi explicações de algumas outras pessoas, né, falando sobre, vamos aqui agora ensinar como tratar aqui a doença do íctio, que é causada por uma bactéria, um fungo. Aí já está errado, pessoal, porque o íctio ele é um protozoário, ele não é nem uma bactéria e ele nem é um fungo. Então, a gente tem que saber diferenciar o que é uma coisa da outra. A gente tem que ter esse olho clínico, tem que ter esse conhecimento para a gente adaptar. Né? O íctio não é bactéria, né? O íctio não é um fungo, né? Ele é um protozoário. Né? Então, passando desse ponto de vista que a gente já sabe que o íctio é um protozoário, o que não é o íctio? O íctio ele não é uma doença, a doença do algodão, que muita gente confunde o íctio com a doença do algodão, que dá no peixe, ele cria aquela camada em cima do peixe e fica parecendo um algodão mesmo, fica naquela característica de algodão, né? Que a doença do algodão é causada por um fungo. O nome do fungo é saprolegnia, né? Então, ela é doença causada por esse fungo. O que não é mais íctio, a doença do tufo branco na boca, que muita gente acha que é bem causa de íctio, não é causada disso, a doença do tufo branco na boca, né? A pessoa chama boca de algodão, né? O peixe com a boca toda cheia daquela massa branca. Essa doença do algodão é causada por uma bactéria, Flexibacter, tá entendendo? E a doença do veludo, que muita gente também confunde, que é o íctio, ela é causada por um protozoário também, mas é por um protozoário diferente, é o Ondinum pilularis. Então, repare quanta confusão pode gerar,
né? O peixe pode estar com a doença do veludo, e a pessoa pensar que é íctio. O peixe pode estar com a doença do veludo, e a pessoa pensar que é íctio. O peixe pode estar com a doença do tufo branco na boca, e a pessoa pensar que é íctio, é causado por uma bactéria. E pode estar com a doença do algodão, e a pessoa pensar que é íctio, que é causada pelo fungo Saxifragilnia. Certo, pessoal? Então, muito cuidado em relação a isso, porque partindo do princípio que você não sabe que o íctio ele é um protozoário, você vai achar e pegar uma informação e achar que o íctio ele é um fungo, você vai fazer o tratamento errado com antifungo. Aí eu estou botando antifungo, estou fazendo tratamento para fungo e não está resolvendo. Não vai resolver nunca, pessoal. Não resolve de jeito nenhum. Tá entendendo? Não resolve porque o íctio ele não é um fungo, ele é um protozoário, certo? Então, aqui a gente vai entender um pouco a doença. O que é entender a doença, né? Primeiramente, você tem que entender um pouco sobre a doença para que você possa tratá-la de forma correta e saber o que você está tratando, né? E entender como a doença chegou ao seu sistema, para que não haja recontaminação. Não adianta só você querer acabar com isso. Você tem que entender como ela chegou no seu sistema. Você tem que entender a doença, para que você possa evitar de recontaminar o seu sistema, o seu aquário, se for um caso, futuramente. Porque se você não tiver, partindo da premissa que você só trata, ou sem entender o ciclo da doença, tá entendendo? Você tem que entender o ciclo da doença, que a gente vai discutir logo à frente, para poder eliminar o íctio de forma definitiva do seu sistema, senão vai ficar sempre recontaminando. Certo? Então, como o íctio chega ao seu sistema? Não é? Como o íctio chega ao seu sistema? Pessoal, a presença do íctio no sistema da gente, ela está quase sempre associada a um fator externo, né? A introdução de peixes já doentes, né? Ou acessórios contaminados, certo? Automaticamente você está ali colocando no seu sistema, você pega uma... Por isso que eu sempre bato aqui, pessoal, em ter alevinos de confiança. Pegue alevinos de pisciculturas que você sabe que tem procedência, que tem qualidade, controle de doença, controle parasitológico, controle fúngico, controle de bactéria, controle bactericida. Não pega alevinos de qualquer um, pessoal, de qualquer lugar, se você saber a procedência, muito menos se você pega alevinos em tanque, tá entendendo? Em represas, em rio, você vai ter dor de cabeça, porque o peixe pode vir contaminado e contaminar todo o seu sistema, certo? Então, ele chega por essa questão de introdução do elemento acessório que você coloca. Às vezes, você pode ter ali cerâmicas de filtragem, que às vezes pode ter sido contaminado com íctio, e você introduz no seu filtro biológico. Seja mídia biológica, seja saco de cebola, seja caco de bloco, seja sombrito, ou qualquer outra perlon, ele pode se agregar em tudo, tá entendendo? E ali pode transmitir para outra, transmitir para todo o seu sistema, tá entendendo? Ele vai ali passando pela água, vai chegar no tanque principal, o tanque dos peixes, e você vai haver a contaminação com seus peixes. Peixes estressados, pessoal, e com imunidade baixa, né? O que ocorre pelo manejo errado, tá entendendo? Mudanças bruscas nos parâmetros da água, excesso de amônia e nitritos, tá entendendo? Pode ocorrer íctio, tá entendendo? Pode ficar mais suscetível a contrair o íctio, porque o peixe estressado, ele fica com a imunidade baixa, pode não só contrair o íctio, mas outras doenças, mas vamos abordar o íctio aqui que a gente está falando, que a gente está discutindo. Mudanças bruscas nos parâmetros da água, pessoal. Amônia alta, né? A amônia alta, ela destrói aquela gosma que fica em torno do peixe, que é aquela que protege contra a bactéria, contra
infestação de micro-organismos, né, bactérias, como o íctio, no caso de protozoário, né, e de fungo. Então, a amônia alta destrói aquela camada de viscosa que o peixe tem, tá entendendo? E a queda de temperatura, pessoal. O íctio gosta de temperatura baixa, né? Queda de temperatura, por isso que eu sempre fico batendo aqui na questão do parâmetro da água, certo? Na questão do parâmetro da água, do meu sistema pH neutro, sempre falo nessa questão que é importantíssima, parâmetro de água. É importante, é um dos fatores mais importantes, certo, pessoal? Então, entendendo aqui que a gente já sabe que o íctio ele é um protozoário, como ele vai se instalar no sistema, que é a partir de um fator externo, que é que o peixe já vem contaminado com íctio, e você, obviamente, se você for comprar um lote de 1.000 alevinos, 2.000, 3.000, 4.000 alevinos, você não vai conseguir ter esse controle, né? Pode ser que você vai jogar lá dentro do sistema e ele vai se proliferar, entendendo? E parâmetro de água errado e temperatura baixa, pessoal, o que acontece com que a gente compra o peixe, né, e não verifica a temperatura da água da região que você se encontra, e a água está muito fria, há uma queda brusca de temperatura durante a madrugada ou durante a noite, ou a água fica fria por muito tempo, acontece justamente a proliferação da doença do íctio, né? Então, a gente já partindo dessa premissa, que a gente já tem esse conhecimento agora, depois de esclarecido, a gente vai aqui agora passar a entender. Você tem que entender o ciclo da doença, porque se você não souber o ciclo da doença, como ela se desenvolve, como ela se reproduz e como ela fecha o ciclo, você não tem como ter um combate eficiente, né, no trato, né, do seu sistema de caixa d'água, dos seus peixes ou do seu aquário. Entendendo? Então, tem que saber qual é o ciclo da doença. Então, aqui eu vou dar uma resumida no ciclo da doença do íctio, para que vocês possam entender de uma maneira simples, né? Ele tem, pessoal, vamos supor, ele tem 3 fases, né? Fase 1. Na primeira fase, quando o protozoário ele está alojado no hospedeiro, né? A gente percebe nele pontos brancos. Então, você vê aquele pontinho que você aparece ali nas nadadeiras, né? Da frente. Você vê aqueles pontinhos brancos ali aparecendo na nadadeira, tá? Aí depois aparece na caudal, aí depois aparece na nadadeira dorsal. Depois você começa a perceber eles se espalhando por todos os pontos, por todo o corpo do peixe, pontos brancos, minúsculos, quase imperceptíveis no momento, né? Isso, na verdade, pessoal, isso já é a lesão causada pelo protozoário na pele do peixe, que vai causar, obviamente, uma reação alérgica. E com essa reação alérgica, você vai começar a ver seu peixe, né, se coçando, se raspando. Aqui ele começa a coçar, né? Começa a coçar, aí começa com um pontinho branco ali, ele vai criar uma lesão, né, na pele do peixe, né? Onde o peixe começa a se sentir incomodado, começa a sentir coceira, né? E aí já entra na fase 2, depois dele alojado no peixe, ele desenvolve esses pontos brancos, faz essa lesão na pele do peixe. Aí já entra na fase 2, né, que após a reação alérgica iniciada, o peixe sofre de uma crise de coceira, e essa coceira, essa reação alérgica, faz com que o peixe comece a se esfregar no fundo da caixa, ou nas tubulações, ou tijolo que você tiver dentro, né? Ou se você tiver, no caso, se for em aquário, nos acessórios de aquário, no substrato, tá entendendo? Em tudo que ele pudesse raspar para se livrar da coceira, ele vai fazer isso. Né? É como a gente tivesse com uma coceira, não tivesse um lugar onde a gente pudesse alcançar para coçar e tivesse com a crise de alergia, a gente ia começar também a se esfregar em alguma coisa para poder amenizar aquela sensação de coceira que acaba sentindo, uma sensação desconfortável, tá entendendo? Então ele vai se raspar, ele se raspa com tanta força, às vezes, que acaba até machucando a pele do peixe. Ele vem assim rápido, e quando chega na pedra, numa pedra, por exemplo, ele vira de lado e dá aquela raspada rápida, faz aquela raspada assim rápida e sai. É justamente para poder retirar aqueles pontos brancos e parar um pouco com a coceira, né? Isso, o protozoário já faz isso propositalmente, tá entendendo? Que ele já está numa fase de reprodução,
E ele faz isso propositalmente, esse estado de alergia no peixe, que de tanto o peixe se esfregar, aí chegar ao ponto do amadurecimento, ele se solta do hospedeiro, o protozoário, né? Ele se solta do hospedeiro e forma uma camada protetora em volta, como uma carapaça gelatinosa, né? E nessa fase ele começa a sua reprodução, pessoal. Então você veja, o peixe começa a se raspar nas pedras, começa a ter essa questão dessa coceira, né? Aí ele vai se raspando e vai soltando aqueles pontos brancos, vai soltando, aí você vai dizer, oh, poxa, graças a Deus, meu peixe melhorou. Os pontos brancos estão diminuindo, e com o passar dos dias, aí das horas, aí você vai dizer, parou o íctio, né? A doença foi embora. Muito pelo contrário, pessoal. Ele chegou no estado de maturação, que é o estado de reprodução, certo? Chegou no estado de reprodução, aí agora, tá entendendo? Ele vai fazer essa carapaça gelatinosa, né? E aí vai começar o início da reprodução, que é muito, muito rápida, pessoal. A reprodução dele dura somente 18 horas. 18 horas. Se transformando em um casulo gelatinoso cheio de ovos. Obviamente, microscópicos, né? Depois esse invólucro gelatinoso, ele se rompe, liberando uma nova carga de protozoário que irão procurar novos hospedeiros dentro do aquário. Ou o mesmo hospedeiro, se tiver, no caso, pouca quantidade de peixe. Então, aquele primeiro peixe, ou aquele primeiro, repare só, aquele primeiro peixe que contraiu o íctio, e os outros não contraíram, ele é o hospedeiro. O protozoário se aloja nele, faz essa reação alérgica, ele se raspa no substrato, no fundo da caixa, tá entendendo? Em tubulação, se solta desse hospedeiro, o íctio, aí entra no processo de reprodução, que dura em média 18 horas, aí transforma nesse casulo de gelatinoso cheio de ovos, né? Depois rompe esse invólucro gelatinoso, liberando essa carga de protozoário dentro do seu sistema, dentro da sua caixa d'água, dentro do seu aquário, certo? E aí, essa nova carga de protozoário vai procurar os outros peixes que estão por ali para poder se alimentar e para poder se reproduzir de novo, e reproduzindo cada vez mais. E isso traz o quê? Uma taxa alta de mortalidade no seu sistema de criação de peixe em caixa d'água. Entendendo? Então, por isso que o tratamento ele tem que ser muito rápido na questão do íctio. Muito, muito rápido mesmo. Muito, muito rápido, para que você possa quebrar esse ciclo de reprodução em 18 horas. Certo, pessoal? Então, o íctio precisa de temperatura baixa para se reproduzir, né? E fechar o ciclo, que é procurar os novos hospedeiros. Então, a gente já dá para perceber aí que dos grandes fatores que auxiliam na reprodução do íctio é a temperatura baixa. Temperatura baixa, quando eu digo ali, né, você vai topa na água, está gelada, 20 graus, 18 graus, 17 graus, a temperatura da água muito gelada. E ocorre aí a reprodução. Ele precisa da temperatura baixa. É um fator extremamente importante para eles, que é o fator único que ele precisa para se reproduzir, é a temperatura baixa. Certo, pessoal? Então, é importante sempre observar os peixes para poder identificar o quanto antes os sintomas e agir com antecedência, né, um passo à frente da doença. Né? Por que eu digo isso? Você está ali vendo o seu peixe, você tem ali, vamos supor, 100 peixes ali na sua caixa d'água. Certo? Tem 100 peixes na sua caixa d'água. Você vê um peixe apenas se raspando na tubulação, se raspando no fundo da caixa. Aí olha assim, diz, eu não tenho 100 aqui, só está se raspando, ele deve ter se machucado de alguma coisa, deve estar com algum problema, né? Aí ele vai sarar, vamos botar assim. Aí é o primeiro e grande erro que você comete, que é o quê? Você não observar com atenção a questão da sua criação, né? Um peixe, naquele estado ele não contamina, ele está com ponto branco lá, mas ele não contamina ainda, porque o protozoário não se soltou do corpo do hospedeiro. Depois você vai ver aquele peixe que estava se raspando, nadando normalmente, tá entendendo? Nadando normalmente,
E aí, daqui a pouco vai ver 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, ou a grande maioria se coçando também, se raspando. Aí você agora comprometeu todo o sistema, porque aí o sistema, os peixes já estão infectados com íctio, aí as mídias biológicas, né, o sistema de filtragem já está, o sistema está todo infectado, tá entendendo? Está todo infectado. E por uma simples observação e um desleixo no manejo, né, uma coisinha errada, mínimazinha assim, no manejo, você comprometeu todo o seu ciclo de criação de peixe. Certo, pessoal? Então, como eu falo, como eu digo sempre, criação de peixe, manejo errado, risco de mortalidade. Isso não é só quem está começando, não, pessoal. Pessoas experientes também se passam nessa questão do manejo, se passam nessa questão da observação e acaba perdendo, né, lotes de peixe por causa dessa questão do íctio, por causa de questão de fungo, por causa de questão de bactéria e por tantas outras doenças que podem acometer os nossos peixes, tá entendendo? E se você quer recuperar o seu lote de peixes, tá entendendo? Como é que você vai fazer? Qual é o caminho que você vai seguir? Né? E outra coisa, pessoal, o íctio, se não houver o tratamento, ele vai se alastrando no sistema, vai se alastrando, e ele vai alcançando as brânquias do peixe, né? Então você começa a ver o peixe um pouco deficiente, você começa a ver um pouco o peixe com a dificuldade de respirar, mesmo com aeração, mesmo com oxigenação, mesmo com a qualidade da água boa, você vai ver o peixe com o ciclo natatório dele diferente do habitual que aquela espécie nadaria, né? Então, nado irregular, dificuldade para respirar, pontos brancos, íctio. E quando atinge esse ponto dele estar com essa dificuldade de respirar e nado irregular, pessoal, é quase sentença de morte. Aí não tem mais o que realmente fazer. É muito difícil salvar nessas condições já. Certo? Mas se você quer recuperar os seus peixes, se você quer fazer o tratamento, você quer agir à frente, um passo à frente, né? Esse vai ser o caminho que eu vou lhe mostrar agora, certo? Se seus peixes estão contaminados, pessoal, e agora? Como é que você vai tratar? Eu vou mostrar a você como é que você vai erradicar essa praga, essa doença do seu sistema de forma fácil, né? Mas você tem que prestar bem atenção. Preste bem atenção. Entendendo a doença e sabendo que o íctio precisa de uma temperatura baixa para se reproduzir, para erradicá-lo, pessoal, a gente não pode deixar ele completar o ciclo, que vai durar em média de 15 a 18 dias. Repare só. 15 a 18 dias, o ciclo do íctio, certo? Então, a gente não pode deixar ele completar a fase de reprodução, certo? Não pode deixar ele completar a fase de reprodução, que é aquela fase que ele se descola do peixe, e os pontinhos brancos saem do peixe e vai ficar flutuando dentro do seu sistema. Certo? Então, a gente não pode deixar ele completar o ciclo, que vai durar em média, entre a contaminação e a reprodução, vai durar em média, entre a liberação de novos óvulos, né, novos óvulos, vai durar em média de 15 a 18 dias. Né? Depois que os pontos brancos sumirem, você tem de 15 a 18 dias, né, de tratamento para não ter risco de reinfecção dos peixes. Se você fez ali um tratamento, depois que os peixes pararam com os pontos, fiz o tratamento, estou fazendo aqui o tratamento, os peixes pararam os pontos brancos, você não continuar o tratamento até o fim do ciclo do íctio, que é 15 a 18 dias, você está abrindo brecha ali para uma recontaminação. Pode ser que algum ovo, algum protozoário tenha escapado, tá entendendo? E haja mais uma recontaminação de algum dos seus peixes, e aí você vai ter que fazer o tratamento por mais 15 ou 18 dias. Eu recomendo 18 para ficar bem seguro, né? Bem tranquilo em relação aos seus peixes. Tem que entender, pessoal. Mas fazer JP fiz 18 dias de tratamento para eu fazer na questão dos peixes. 18 dias de tratamento.
não quer fazer os 18 dias de tratamento, então preste atenção no manejo, preste atenção no parâmetro da água, preste atenção na temperatura, preste atenção de onde está vindo os alevinos e o que você está colocando dentro do seu sistema, para que você não tenha essa dor de cabeça. Mas se você, infelizmente, se descuidou do manejo, se descuidou do parâmetro da água, se descuidou desses alicerces básicos para uma boa manutenção do sistema, você vai ter que fazer 18 dias de tratamento, né? Ou perder todos os peixes. E se você não completar o tratamento, vai haver a reinfecção sempre, constantemente. Certo? Constantemente. Não adianta fazer TPA, pessoal, para poder se livrar do ictio. Não adianta fazer TPA. Certo? A TPA não vai resolver essa questão do ictio. Certo? Não adianta que o ictio fica no peixe. E na fase de reprodução, na água, são muitos ovos que ficam na água. Uma TPA não vai resolver. Trocar toda a água do sistema, aí vai piorar tudo, que você vai desestabilizar seu ciclo de bactéria, né, a bactéria nitrificante do sistema, você vai estressar seus peixes com pH, que vai mudar, você vai estressar, vai debilitar mais os peixes ainda por causa da mudança brusca de água, de temperatura. Então, TPA, pessoal, não é o caminho, certo? Essa situação, não adianta, certo? Então, vamos lá. O primeiro passo, eu identifiquei que meus peixes estão com ictus, pessoal. O primeiro passo, verifique os parâmetros da água. Quais são os parâmetros da água que a gente já vem comentando aqui? Verifique amônia, né? Verifique pH, verifique a questão de nitrito, certo? E verifique a questão da temperatura, pessoal, importante. Se você verificou seu pH, tá ok, você verificou a sua amônia, ela tá ali zerada, ou tá em um nível aceitável, tá entendendo? Essa questão de nitrito também tá, essa questão aceitável, pessoal. Então, a questão aí agora é a temperatura, certo? O que eu estou passando aqui é um passo simples, porque a gente está tratando assim de criação de peixe em caixa d'água. E a gente sabe, quem cria peixe em aquário, não cria uma quantidade grande de peixe, entendendo? Você tem ali na sua caixa, às vezes, 1000 alevinos. Se tem um ciclo de caixa fechada, com caixa de 2000, você tem 200 peixes. Então, não tem como você fazer um tratamento assim mais específico, tá entendendo? De peixe por peixe. Ou até você pode até fazer, se tiver disponibilidade de caixa d'água, né, de tudo, você pode até fazer. Mas vamos lá da forma mais simples. Primeiro passo, temperatura você vai observar. Se sua temperatura estiver baixa, você vai ter que elevar a sua faixa de temperatura para 28 a 30 graus. Tá entendendo? Por que de 28 a 30 graus, pessoal? Porque o íctio, ele não se reproduz nessa temperatura. Ele vai estar no peixe, ele vai completar o ciclo de se desprender do hospedeiro, mas quando chegar na parte da reprodução, ele não vai conseguir se reproduzir nessa temperatura de 28 a 30 graus. E o que vai acontecer? Ele vai se desprender do peixe e vai morrer, né? Ele vai morrer, acabou. Fim da linha para ele. Né? Ele não completa no ciclo de reprodução, não haverá reinfecção em outros peixes. Isso aí é... Pronto. Fator principal, como eu digo para ele, temperatura. Temperatura baixa, ele se reproduz com extrema facilidade e rapidez, né? Temperatura de 28 a 30 graus, ele não consegue completar o ciclo de reprodução. Entendeu? Então, primeiro ponto, eleve a temperatura do seu sistema. Você tem que dar um jeito de elevar a temperatura do seu sistema. Coloca aquecedor, tá entendendo? Tem que dar um jeito de elevar. Se não elevar a temperatura, ele vai continuar se reproduzindo. Não tem como. Certo? Então, aí você vai adicionar no seu sistema, né, durante o seu sistema, né, durante 5 dias, aí você vai adicionar 3 gramas de sal grosso por litro d'água, pessoal. Durante 5 dias. Você vai fazer essa dosagem de sal grosso. Elevou a temperatura primeiramente, você vai adicionar 3 gramas de sal grosso
por litro d'água por 5 dias consecutivos. Certo? Esse é o terceiro passo. Quarto passo. Reduz a quantidade de ração caso os peixes não estejam se mostrando apetite para aumentar. Não esteja mostrando apetite. Que se você fornecer a mesma quantidade de ração e os peixes não tiverem consumindo, vai aumentar a amônia e vai aumentar o nitrito do seu sistema, que vai causar intoxicação dos seus peixes. O ideal seria que você reduzisse a alimentação, ou se eles não estiverem comendo, você cesse a alimentação. Tá entendendo? Primeiro passo. O peixe que ele vai pegar, o peixe que está com ictio, ele não está se alimentando, que vai contrair o ictio, ele não vai estar se alimentando bem. Por quê? Porque, primeiramente, ele precisa de uma temperatura baixa. Então, se seu sistema estiver com a temperatura baixa, seu peixe não vai estar comendo corretamente. Tá entendendo? Isso é um fator. E se ele estiver bastante contaminado, com as vias contaminadas já com ictio, entendendo? Se ele atingir os vasos sanguíneos do peixe, ele também não vai estar se alimentando bem por causa disso. Então, você joga um pouquinho de ração. Eles pegaram, beleza, vai ali. Eles não pegaram, retire a ração. Suspenda a alimentação, continue com o tratamento. Certo? Você seguindo esse passo, pessoal, você estará livre do ictio, mas vale lembrar que você tem que prestar atenção, né, no que causou a contaminação. Senão haverá sempre uma reinfecção. Sempre, eu digo, sempre uma reinfecção. Então, siga os passos, você vai saber que o tratamento do ictio é simples. Certo? É simples. Mas você tem que continuar essa questão do tratamento, né? Você vai começar com essas 5 gramas de sal por dia, 3 gramas por litro por dia, durante 5 dias. Tá entendendo? E você vai elevar a temperatura de 28 a 30 graus. Isso é constante, pessoal. Se cair essa temperatura para menos disso, se a água esfriar, não tem para onde correr, ele vai se reproduzir. Certo? E aí você vai continuar depois colocando, né, sal grosso por mais 7 dias, 1 grama por litro. Certo? 1 grama por litro. Durante 7 dias no sistema. Viu? Outra coisa, então, faça isso e vai ficar livre dessa infecção de ictio e seus peixes vão voltar ao estado de saúde normal. Né? E entenda qual é o risco. Tente enxergar por que houve essa infecção no seu sistema. Pois bem, outra questão aqui é o que você não deve fazer no caso. Né? Como a gente está aqui tratando de criação de peixe em caixa d'água, certo, pessoal? É muito importante a gente ficar de olho em relação, né, à questão do nosso filtro biológico, do nosso coração do sistema, que é o filtro biológico. Certo? Então, não adicione nenhum produto químico sem uma orientação do especialista no seu sistema. Mesmo os de aquário, né? Aqueles de aquário que eu digo, aqueles... Tem o medicamento ictio, tem o medicamento antifungo, tem o medicamento Bacter, né? Então, você não pode adicionar sem a orientação de um especialista. Por quê? Se você pegar informação na internet aí de uma pessoa, o ictio aqui é uma bactéria, aí você pega uma bactéria, você tem que tratar ele com um bactericida. Aí você chega lá, pega um Bacter daquele, que eles geralmente são os comprimidozinhos assim que vem com pó, né? Aí chega lá, adiciona no seu sistema o Bacter. Pessoal, o que é que um bactericida faz? Ele mata a bactéria, tá entendendo? E se você jogar no seu sistema, o que é que você vai fazer? Vai matar a bactéria do seu filtro biológico. As suas bactérias nitrificantes, você está dando aí cianureto às suas bactérias do seu filtro biológico. Então, elas vão morrer. Não vai ter mais como fazer o ciclo da amônia. Seu aquário agora vai estourar e seus peixes vão vir a falecer. Tá entendendo? Então, pessoal, não pode colocar produtos químicos, né, no seu sistema sem uma orientação
uma pessoa especializada, tá entendendo? Você não pode chegar ali no seu aquário e derramar um fungicida no seu aquário, tá? No seu aquário não, no seu sistema de caixa d'água. Você não pode derramar, porque tem os processos que você faz, tem que suspender a oxigenação, você tem que diminuir a luminosidade, a depender da doença, certo? E aí o prejuízo, se você fizer isso no seu sistema de caixa d'água, o prejuízo é total, certo, pessoal? Total mesmo. Você vai perder seus peixes, certo? E para a gente aqui, continuando aqui, né? Recapitulando aqui, a gente vai dizer, e aí, como é que eu faço, né? Aí eu vou criar aqui uma hashtag molezinha para tratar o íctio. Hashtag molezinha. Isso aí que é fácil, não precisa ser você se intimidar. Meu peixe contraiu o íctio. Ai, meu Deus, e agora? O que é que eu vou fazer? Você entendendo a doença, como eu disse a você, você sabendo o que é que causa a doença, é um protozoário. Você sabendo o ciclo da reprodução do íctio, o ciclo do íctio, como é que ele se reproduz? Quais as fases do ciclo dele? As 3 fases que eu citei. De agregação do peixe, a fase de deslocamento do hospedeiro, a fase de incubamento dos ovos e a fase de liberação de novos protozoários. Tá entendendo? Então, a hashtag molezinha a prevenção é muito melhor. É muito melhor trabalhar na prevenção do que trabalhar na cura. Eu, pelo menos, adoto isso. A cura dá mais trabalho, como eu falei, 18 dias. A prevenção, eu tenho cuidado com a temperatura da minha água, eu tenho cuidado com o que eu coloco, eu esterilizo antes de colocar no meu sistema, eu pego a levina de um lugar que tenha procedência, antes de colocar os alevinos no sistema, eu dou um trato, né, para eliminar as doenças que ele tenha, bactéria, fungo, parasita, protozoário, o que for, faço um tratamento neles antes. Eu não vou dizer aqui agora qual é o tratamento, que é uma coisa assim, especializada, tá entendendo? E tem que saber a forma certa de fazer, senão ocorre morte nos peixes, tá entendendo? Então, evite estressar os peixes desnecessariamente, porque tem pessoas que têm lá uma caixa d'água com os peixes lá no seu sistema, e se a pessoa não passar o passaguá, o gereré, uma vez por dia para pegar algum peixe, para ver como é que o peixe está, não tem sossego, tá entendendo? Então, você precisa deixar os seus peixes em paz. Você os alimenta. Você cuida da limpeza do decantador, você cuida da limpeza de alguns materiais do filtro, você cuida da limpeza da sua bomba do SAMP. E deixe seus peixes em paz, entendendo? Se você causar estresse desnecessário para eles vão adoecer. Outra dica da hashtag molezinha, ofereça ração de qualidade, certo? Ofereça ração de qualidade, isso é que é importante. Alimentação de boa qualidade, a saúde do peixe, olha, vai lá para cima, certo? Ofereça uma ração ruim, sem proteína suficiente, proteína errada, tá entendendo? Materiais da ração de baixa qualidade, que vai causar uma qualidade de água ruim no seu sistema, o peixe vai adoecer, tá entendendo? Vai adoecer e vai contrair pode contrair não só o íctio, a depender do que ele já vem doente, ou o que você coloca no aquário, e outras doenças que se desenvolvem a partir da qualidade de água ruim, o seu peixe vai adoecer. Certo, pessoal? E a última dica da hashtag molezinha é olho na temperatura, certo? Olho da temperatura. Temperatura, não deixa a temperatura do seu sistema cair. Quem mora em regiões frias, pessoal, cuidado com a temperatura, certo? Eu aqui moro no Nordeste, tá entendendo? É um ambiente quente, mas mesmo assim, no período de inverno, que não esfria tanto, eu fico de olho na temperatura dos meus tanques, das minhas caixas, para que eu não tenha surpresas, para que eu não tenha perdas, certo, pessoal? E se você descobriu que você no seu sistema tem íctio e você não tem sal suficiente na sua casa para poder fazer o tratamento, o que é que você vai fazer? Porque às vezes a pessoa, dependendo da quantidade de caixa que a pessoa tem, às vezes pode não ter uma quantidade de sal suficiente, afinal, sal não é coisa que todo mundo consome em excesso, né? Então, você vai, de alguma forma, tentar elevar a temperatura. Né? Vai tentar, de alguma forma, elevar a temperatura. É o primeiro passo. Você vai tentar aquecer a água de alguma forma. Né? Você pode
tem aqueles aquecedores que o pessoal usa elétrico, né, que faz para colocar, você liga, ele tem um espiral assim, que você bota dentro de uma panela, que aquece a água, ele chega a ferver a água, se tiver um daqueles, você coloca dentro da caixa d'água, deixa ligado lá um instante para que possa aquecer, pelo menos elevar um pouco a temperatura, até você ter a pressão no sal. Aumente a circulação da água da caixa para fazer os peixes se movimentarem. Cuidado para não forçar os peixes demais e você matar eles, tá entendendo? Mas aumente, tá entendendo? O peixe, em situações frias, eles ficam letárgicos, tá entendendo? Eles ficam parados. Você tem que aumentar a circulação da água para forçar os peixes a se movimentarem, para assim eles se aquecerem também, aquecer a questão da circulação do peixe, certo? Fazer eles aquecerem, e movimentando a água também, ela vai ficar mais quente, mas porém, cuidado, principalmente se for levina, certo, pessoal? A levina não aguenta grandes circulações de água. E aí você vai ter que arrumar essa forma, seria você aumentar a circulação, procurar de algum jeito, alguma forma de aquecer a sua água para dar o tratamento correto, né? Caso você não tenha a questão do sal aí para poder iniciar junto com a temperatura da água. Em princípio, eleva a temperatura, aumenta a circulação para fazer os peixes se movimentarem. Certo, pessoal? Verifique os parâmetros da água. Se a amônia estiver muito alta, faça uma TPA, a fim de reduzir a toxicidade da amônia e dos nitratos. Tá entendendo? E, pessoal, só para você ter uma ideia, a amônia, ela consome aquela mucosa do peixe, aquela coisa escorregada, aquela gosma que a gente pega, que a gente não consegue nem segurar o peixe. Aquilo é uma camada protetora, tá entendendo? Uma camada protetora do peixe. O nitrato, ele muito alto no sistema, pessoal, ele causa queimaduras, ele causa lesões na pele, chega até a descamar a questão do peixe. Se o nitrato estiver muito alto, ele causa queimaduras, descamações no peixe. Então, como eu sempre digo, base do pH 0, né, do meu sistema pH 0, parâmetro de água, pessoal. O controle de doença é fundamental. Né? Tudo aí está interligado a isso. Viu? Então, como a gente falou aqui, você já sabe o que você deve fazer para se livrar do íctio. Né? Você deve ter cuidado com o que você coloca no seu sistema, né? Para não trazer produtos contaminados, principalmente de outros sistemas que você tem, que já teve íctio no sistema. Tenha muito cuidado em relação a isso. Adquira levinos de procedência, tá entendendo? Evite estressar os peixes. Entenda sobre a doença, o que é a doença, que é no caso do protozoário, né? O ciclo da doença, e para você saber tratar corretamente, não ter uma reincidência no seu sistema. Tenha atenção aos parâmetros da água, pessoal, né? Olhe as mudanças de temperatura da água, principalmente de madrugada, pessoal. Confira de madrugada se a sua não está tendo uma queda brusca de temperatura no seu sistema. Certo, pessoal? E porque às vezes, durante o dia está batendo 26, 27, 28, e pode haver uma queda de temperatura muito brusca e cair para menos de 20 graus. Certo? Isso aí vai estressar bastante os peixes e pode ver, se já tiver alguma coisa contaminada com íctio no sistema, ele vai aproveitar dessa brecha aí e se agregar em algum peixe. Viu? E fique de olho e se prepare para o inverno, pessoal, viu? Tem que ficar de olho, se preparando para o inverno, para não ter surpresas, não ter perdas, não ter prejuízos, viu? E como eu sempre falo, cuidado com as informações que vocês buscam. Busquem informações de qualidade, tá entendendo? Porque às vezes o pessoal ensina o tratamento do íctio de uma forma errada, ou está ensinando o tratamento do íctio com tratamento de antifungo. Está ensinando tratamento do íctio com tratamento para uma bactéria. Né? Enfim, o íctio ele é um protozoário, fique bem certo disso. O íctio ele é um protozoário, então fungicida não resolve, bactericida também, né, não vai resolver. Certo, pessoal? Eleva a temperatura, coloca sal. A JB fez, por que o sal na água? Porque o sal na água vai curar as lacerações na pele do peixe causado pelo íctio e por possíveis raspaduras que ele possa fazer e se ferir ali. E a partir que ele
se machuca, se coçando, ele pode abrir uma fissura na pele dele ali, e ali isso é uma entrada de bactéria, entendeu? Isso é uma entrada de fungo. Então, o sal grosso é justamente para poder tratar essas lesões que o líquido deixa na pele do peixe. Certo, pessoal? Então, esse aí foi a nossa live, a nossa aula, né, em defesa aí do íctio, para que o tão comumente confundido com outras doenças, né? Como eu falei, ele é confundido com a doença do algodão, ele é confundido com a doença do tufo branco na boca e é confundido com a doença do veludo. Porém, são micro-organismos distintos. O cílio, a doença do íctio é um protozoário, a doença do algodão é causada por um fungo, a doença do tufo branco é causada por uma bactéria, a doença do veludo é causada por um protozoário, porém é um protozoário diferente do íctio, entendeu? Não é o mesmo protozoário. Então, certo, pessoal? Temos que entender bastante e saber o que estamos fazendo para que a gente possa ter resultados. Como eu sempre falo, a piscicultura em caixa d'água dá resultado, pessoal. Não, quando não dá resultado, não é problema da piscicultura, não é problema da questão, nosso problema de manejo, nossa falta de conhecimento é que não nos deixa adquirir o resultado que a gente espera. Então, sempre eu digo, conhecimento, pessoal, é poder, para poder a gente prosperar aí no que a gente quer, não só no sistema de criação de peixe, certo? Então, pessoal, a gente vai ficando por aqui, né? Vou ficando por aqui por hoje. Eu sou o JP Fish e bem-vindo aí ao canal Piscicultura Descomplicada, facilitando sua vida aí na criação de peixe em caixa d'água. Valeu? Um abraço a todos aí.